Quando eu soube que eu estava grávida do Ian, meu filho é Ian, né? Eu agia como qualquer toda mãe, naturalmente, esperando aquela gravidez sossegadinha, depois de 9 meses ter o filho. Só que aí foi diferente, né? O Ian ele nasceu prematuro, né, de 32 semanas, e nasceu com algumas deficiências, entre elas o autismo. Só que assim, ao contrário de muitos casos, né, durante o período que eu fiquei no hospital, foram feitos exames de pezinho, e no exame já constou que ele tinha alguma deficiência. E aí então, a gente começou a correr atrás e correria de um lado e de outro, médico, hospital, clínicas, exames, até que chegou ao diagnóstico do autismo com 1 ano e 8 meses. Mas até chegar ao diagnóstico a gente passou por muitas lutas, porque até então a gente não sabia o que ele tinha, para que lado a gente iria correr e qual o tratamento adequado. Uns médicos falavam uma coisa, outros falavam outra. E a gente se apegando a muitas coisas que, na verdade, não levavam a gente a nada, né? Mas depois que a gente descobriu que ele estava, né, sendo diagnosticado e teve o diagnóstico do autismo, aí então começamos a ter um caminho mais certo, né? Corremos para os terapeutas e continua fazendo exames até hoje, porque ele tem outras deficiências, né? Além do autismo. Ele tem o retardo mental, tem desvios fenotípicos, cardiopatia congênita e mais um tipo de síndrome que ainda está em investigação, que a gente ainda não conhece. Mas é assim, a vida da mãe do autista, ela é uma vida assim, digamos que sem um rumo certo. Você acorda de manhã sem saber o que te espera. De repente vai ser um dia tranquilo, de repente vai ser um dia agitado. A criança acorda bem, muitas vezes acorda mal. Depende do remédio, né, também. Se não dá o remédio para ele, ele fica agitado. É tudo isso, né? Você leva ele para a escola e fica de olho no celular, porque a qualquer momento ele vai tocar, dizendo: tem como vir buscar o Ian? Está acontecendo alguma coisa com ele que a gente não consegue entender. Já aconteceram várias vezes, né? Hoje na escola não, porque ele mudou de escola. Mas quando ele frequentava a creche era assim. Cada dia era um dia diferente. Era um cardápio diferente, era uma crise diferente. É difícil. Na escola hoje ele está bem. É o primeiro ano dele no jardim. Hoje está tendo uma passeata na escola dele, muito linda. As crianças todas de azul, com bexiguinhas, distribuindo papeizinhos, né? Ele também está participando. A escola está abraçando a causa, né? Está dando muito apoio para as crianças. Eles são, parece-me, 5 crianças autistas na escola. Então, é assim, a vida da mãe do autista é uma vida que você nunca sabe o que está te esperando. Tanto no momento de médico, dentro de casa, na escola. É uma vida bem complexa, se for para analisar. Tudo. A gente acaba tendo, nós as mães, acabamos tendo um cardápio diferente na comida. A gente acaba tendo a criança autista, ela precisa ter um controle para tudo, para a comida principalmente. Então na minha casa a gente acaba tendo um controle também. Por exemplo, todo mundo tem que tomar café, todo mundo naquele mesmo horário. Porque o meu filho, ele gosta muito de comer. Então se vem toma café agora, ele vê alguém tomando café, ele quer tomar o café junto. Ele toma. Passado 10, 20 minutos, vem uma outra pessoa da casa, que nós somos em 6, vai tomar café. Ele vê, ele quer tomar café junto, e ele toma junto de novo, com 2 pães, se deixar. Então ele é assim, tem que ter um controle, tem que ter uma rotina, tem que ter todos os detalhes, todo mundo acompanhando junto, ninguém pode sair fora da rotina com ele, porque se alguém sair da rotina, ele também se desestrutura. É um pouquinho complicado, mas a gente consegue superar. Ele é autista, descobrimos no ano passado. Ele tem 5 anos hoje. O ano passado foi diagnosticado com 4 aninhos. Quando recebemos o diagnóstico, é uma caixinha de surpresa. A gente se desestruturou, não sabíamos o que pensar, porque é uma coisa você
receber um diagnóstico e imaginar uma determinada cena. E aí você chega na internet, que infelizmente isso acontece muito, e você vai verificar, e infelizmente a internet ela te dá várias opções. E muitas delas são ruins. E aí quando eu recebi o diagnóstico do Isaac, eu me vi perdida. Porque a gente não teve ajuda. Quando a gente veio de São Paulo para cá, porque aqui em Registro não tem neuro, a gente foi pesquisar e o que a gente pesquisou foi totalmente diferente. Meu filho é considerado autista leve, grau 1. E tem sido um passinho de tartaruga. Todo dia é uma novidade, todo dia é uma alegria, todo dia é uma conquista. O Isaac na nossa vida mudou radicalmente. Tudo. Imagina assim, você como mãe, né, uma gestação tranquila, seu bebê nasce, você imagina ele na faculdade, você imagina ele formado, você imagina ele tendo uma família, vem o diagnóstico, você não vê mais essas coisas, né, porque você acaba vendo coisas que não devia, informações erradas. E aí eu não via mais meu filho na faculdade, não via mais o meu filho construindo uma família. E quando a gente teve uma ajuda, que é do Grupo Amar, abriu um leque de possibilidades. E aí toda a informação ruim que a gente tinha descartou. Aí hoje em dia, meu filho é autista, a gente já consegue ver ele na faculdade, já consigo ver meu filho formado, consigo ver meu filho tendo uma vida normal, por mais que ele tenha as limitações, por mais que ele tenha dificuldades, a gente consegue todo dia olhar lá no futuro e ver ele fazendo tudo, absolutamente tudo. Tem dias difíceis, tem dias de muitas alegrias, mas é como eu falei, é um passinho de tartaruga, é um dia por vez, é um dia de cada vez. Não, como autista você não tem como acordar e falar, hoje meu filho a gente vai tomar banho e a gente vai viajar. Com o autista não funciona assim, com o autista você tem que ter um planejamento e ele tem que saber antecipadamente tudo que ele vai fazer. Se você chegar do nada e falar, filho, se arruma que a gente vai sair, não vai funcionar, né? Então é uma alegria, ao mesmo tempo é uma incógnita, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É um passinho de cada vez. Como é ter filho autista, né? Tudo do que você planejava, eu costumo usar uma metáfora, assim, uma historinha muito bacana, assim, que é a historinha da praia e da montanha, né? Que eu encaro como a sua gravidez como aquele planejamento de viagem super esperado pra praia, que você passa o ano inteiro, no caso 9 meses, né? Juntando o dinheiro para você ir fazer aquela super viagem pra praia com tudo quanto é coisa, tudo que você tem direito, você e seu marido, e de repente você, no meio do caminho, você se depara com uma guarita com 2 caminhos, um para a montanha e outro para a praia. Aí o tiozinho da guarita sai e fala, justamente na sua vez, não, você não vai para a praia, você vai para a montanha. Mas como assim para a montanha? Você vai para a montanha, tá aqui que você tem que ir para a montanha. E agora o que eu faço? Vai ter que se adaptar. Adaptar. Então, tudo que você imaginava, né, que você ia curtir nessa viagem, você acaba chegando realmente, dando um choque mesmo para você, até você saber do diagnóstico, né? Mas depois que você consegue estudar sobre o assunto, ver, descobrir, você vai ver que não é tão difícil assim, você consegue se adaptar à montanha, né? Então, no caso, a gente, assim comigo, foi com minha família, com as minhas amigas, elas que fazem parte da Amar, também com outras mães, adaptar. A gente vai se adaptando, erra aqui, erra ali, e dificuldade a gente encontra, infelizmente a gente encontra, porque nem todo mundo sabe lidar com isso. Se nós não sabemos, imagine quem desconhece esse assunto. Que hoje todo mundo fala, nossa, mas tem tanto diagnóstico de autismo, de repente. Não é agora, gente, sempre existiu. É que não tinha pessoas preparadas para isso. Eu acredito que
no caso do trabalho que a gente está fazendo aqui, né, trazendo essas mães, engajando todas em busca de plantar essa sementinha para poder chegar um dia, que a minha preocupação é essa, um dia que eu não estiver mais aqui, como que esse mundo vai estar preparado para recebê-los. Então, essa é a minha preocupação maior. A falta de informação e às vezes, muitas vezes também, o preconceito, isso contribui muito, sabe, negativamente para o próprio desenvolvimento deles, para próprias políticas públicas mesmo, que hoje em dia é tão menos, como é que eu posso dizer? Uma falta de iniciativa grande, de sensibilidade grande, sabe, pelo Estado, às vezes, chegando assim. São poucos casos raros que alguém pode dizer, não, é 100%, estou sendo, meu filho está sendo bem assistido e eu posso ficar tranquila. É pouco caso, é raro que seu filho pode ser assistido 100%. E é isso, essa é uma das dificuldades que a gente encontra, sabe? É uma das, fora os que a gente vivencia todo dia, fora o que a gente presencia por aí, né, pelo próprio preconceito mesmo entre os jovens, porque esse autista vai crescer. Hoje, diagnosticado desde pequeno, ele vai crescer uma hora e vai lidar com as dificuldades por aí. E se a gente não prepará-los, essa geração de jovens, para recebê-los, olha, essa geração precisa melhorar muito, saber o que é consciência, o que é esse sentimento de solidariedade para o próximo, empatizar mais. Então, o Ian, ele, como eu havia falado, ele nasceu prematuro, né? E já no exame de pezinho, no hospital, já deu uma alteração, a qual ninguém até então sabia qual que era o problema, o que estava acontecendo. Então viemos embora para registro, né? Ele nasceu em Pariquera, ficou alguns dias internado e viemos embora para registro. Aí no postinho foi feito mais 3 exames, completando então 4, né? E todos os 4, né? O que ele havia feito no hospital e os 3 que ele fez no posto de saúde, deram alteração também, a mesma alteração. Aí então a médica achou melhor encaminhar ele para uma clínica de genética em São Paulo, na Unifesp. E havia também uma possibilidade dele ser portador de síndrome de Down, mas nada concreto. Aí foi pedido vários exames em São Paulo e aqui em registro o exame cariótipo para descartar a hipótese da síndrome de Down. Aí veio o resultado depois de 9 meses da síndrome de Down, deu negativo, porém a interrogação ainda continuava. Se ele não tem síndrome de Down, o que ele tem? Ninguém sabia responder. Além da cardiopatia congênita, que já era diagnosticada. Aí ele passou então a fazer outros tipos de exames em São Paulo, né? Tanto de coração como de genética. E com 1 ano e 8 meses, então, foi feito o diagnóstico pelo psiquiatra, né, infantil, que ele era portador, né, do autismo. Aí quando foi falado em autismo para mim, eu fiquei assim meio sem saber o que era, o que é autismo. Porque na minha mente, uma pessoa autista era uma pessoa apenas que ficava fazendo movimentos repetitivos, né? E nada mais que isso. E eu vendo meu filho, ele parecia uma criança, desde bebezinho até 1 ano e 8 meses, ele não andava. Ele não andava, ele não balbuciava, ele não batia palminhas, ele ria com os olhos. Ninguém via a gengivinha do Ian, ele não tinha dente ainda, né? Ninguém via a gengivinha dele, ele só ria com os olhos. E acompanhava as pessoas com os olhos. Ele só fazia isso. Ele não chorava também. Ele podia estar queimando de febre, sentindo dores, mas ele não chorava. Eu só sabia que ele estava doente pela a expressão do rosto,
que ele ficava com o olhinho meio caidinho, aguado, lacrimejava, mas não chorava. E isso me preocupava muito. Foi onde foi descoberto o autismo nele. Aí, no decorrer, né, da caminhada, comecei a investigar pela internet, pelos médicos que acompanhavam ele, o que era o autismo. Porque até então eu não sabia. E assim, por mais que você pesquise na internet, a interrogação continua. Porque existem várias pessoas, crianças, adultos, adolescentes, jovens com autismo, só que são todos diferentes. Não existe um autista igual ao outro. E isso me deixava mais curiosa ainda. Eu falei, meu Deus, como que meu filho é um autista? Quais são as características que ele vai ter? Porque até então ele só tinha essas, dele não ter expressão. Aí então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, né? Continuei com os tratamentos que precisava ter, foi encaminhado para várias terapias, só que vem aquela dificuldade da gente conseguir a vaga, porque o encaminhamento tem, mas o especialista não tem. Pelo SUS, mais difícil ainda. E até mesmo pelo particular também é difícil. A demanda é muito grande. E são poucos especialistas, né? Aí acaba que a gente consegue o diagnóstico cedo, mas o tratamento, as terapias, a gente não consegue. O Ian, ele conseguiu na PAI um acompanhamento com fisioterapeuta, porque ele não andava. Aí com 2 anos e 2 meses ele passou a caminhar, né? Então já foi tirado então essa fisioterapia dele, porque ele já começou a andar, não precisava mais. Hoje os médicos em São Paulo dizem que ele precisa continuar com esse tratamento de fisioterapia. Ele precisa, mas ele não tem. Precisa de uma fono, a fono eu consegui para ele. Mas e os outros, né? Tem muitas terapias que a criança precisa e a gente não consegue. A gente tem o pedido no papel, que o médico dá pra gente o pedido no papel, mas não sai do papel. E isso é muito triste, porque as crianças elas necessitam disso. O Ian, ele tem hoje 4 aninhos. Ele é considerado um autista de grau severo. O que é grau severo? Ele bate nas crianças? Não, ele é uma criança muito amorosa. Ele é uma criança, para quem conhece, olha para ele, não diz que ele é uma criança autista. Ele é muito carismático, ele abraça, agora ele aprendeu a dar beijo, ele abraça, ele dá um beijo estalado no rosto da pessoa, independente da pessoa. Não é só para os irmãos, só para as tias na escola, ou para as pessoas que ele conhece ao redor. É qualquer pessoa. Mas ele é muito sincero. Se ele vê uma pessoa e ele vê que a pessoa não é uma pessoa muito carismática com ele, ele dá tchau. Ele faz assim para a pessoa. Ele não quer conversa com a pessoa. Se a pessoa se aproxima dele, ele fecha os olhos e fica com os olhos fechados. Como se ele não estivesse ali. Ninguém está vendo ele. É a mente dele, né? Então, o Ian, ele é uma criança com autismo severo, sim, por quê? Porque ele necessita de muitas terapias. Ele é uma criança que, se ele se desestruturar, ele se machuca. Ele não machuca ninguém, mas ele se machuca. Ele se joga no chão, ele bate a cabeça na parede, ele puxa os cabelos, ele tem o cabelo igual de anjinho, ele puxa o cabelinho, ele grita bastante. Mas isso se alguma coisa não for feita com antecedência para ele. Por exemplo, vai ter uma festinha de aniversário na escola. Vai ser um aniversário surpresa. Ninguém sabe. O Ian precisa saber. Ou ele fica sabendo, ou eu não mando ele para a escola naquele dia. Porque se ele não ficar sabendo e for até a escola e de repente aparecer aquela festa surpresa, ele desestrutura, ele não consegue entender por que ali naquele ambiente escolar está tendo uma festa de aniversário. Não entra na cabeça dele. Ali é para estudar, não é para fazer festinha. A não ser que faça, né, tudo
com prévia, né? Tudo antecipado, tudo. Ian, nós vamos viajar amanhã. Tudo antecipado. E sempre batendo na mesma tecla. Filha, a gente vai viajar, a gente vai na ambulância, a gente vai no hospital. Sabe aquele hospital lá, assim, assim, assim? O Ian, ele não fala. O Ian fala 5, 6 coisas no máximo. Ele não consegue falar. A fala não sai. Mas ele entende. Tudo que a gente fala, ele entende. Às vezes dá a impressão que quando eu estou falando com ele, a impressão que eu tenho é que eu estou assim, ó, blá, 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 blá. Mas ele entende. Eu sempre friso nas mesmas coisas para sair de casa com ele. Filho, a gente vai sair, a gente vai em tal lugar, é assim, assim, assim. A gente vai comer tal coisa. Tudo antecipado para ele não se desestruturar. E é assim. E eu acredito que um dia a gente consiga superar tudo isso, né? Tratando ele com menos, né? Menos detalhes antecipados. Que ele consiga entender melhor. Uma gestação com um pouco de dificuldades, porque quando engravidei do meu segundo filho, que é o autista, com 33 anos, então já foi, né, um pouco difícil. Tive umas dificuldades durante a gestação, mas foi tudo resolvido. Meu filho nasceu de 9 meses, normal. Como mãe, tudo que meu filho apresentava, eu achava normal. Eu não via, sinceramente, eu não via nada de diferente com meu filho. Meu filho demorou um pouquinho para andar, mas eu sempre ouvi de médicos que ele era o tempo dele. A gente escuta muito isso, sabe, dos médicos, do pediatra. Ele não fala ainda, ele não anda ainda, porque é o tempo dele. No momento dele ele vai andar, no momento dele ele vai falar. A dentição dele demorou um pouco para sair, mas era tudo normal, tudo o tempinho dele. Nossos amigos, a gente gosta muito de viajar para uma outra cidade. Nossos amigos foram as primeiras pessoas que plantaram uma sementinha. Eles nos alertaram e falaram: olha, será que ele não tem alguma coisinha? Será que ele não é autista? Mas como mãe, eu respondia: não, é o tempinho dele, o momento dele, tudo vai dar certo. As leis mudaram. Quando eu entrei na escola, eu entrei com 7 anos. Muitas pessoas na minha idade também foram com 7 anos. Graças ao bom Deus, a lei mudou. Meu filho, o ano passado, com 4 anos, teve que entrar na escola. E foi a escola que plantou a segunda sementinha. Um dia a professora chamou na escola, ela já tinha observado o comportamento do meu filho e ela me jogou uma sementinha. Será que o seu filho não pode ser autista? Esse será me fez correr atrás. Comuniquei imediatamente à pediatra e a pediatra me jogou para São Paulo. E em São Paulo, com a neuro, depois de algumas consultas, veio o diagnóstico de autista leve. O diagnóstico da Julie, demoramos 12 anos para ter. Foi difícil, porque era tudo menos isso, era tudo menos autismo. Né? Então, em 2012 para 2013 que ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger, ainda aqui fora de registro, né? Porque até antes da gente saber tinha muita controvérsia, era tudo mais menos síndrome de Asperger, sempre. E leva a pediatra, e é aquela história de falar que sempre tudo tem o seu tempo. Né? Toda criança tem o seu tempo, lógico, tem o seu tempo de andar, enfim. E ela fazendo um resgate, né, até antes de receber o diagnóstico, realmente tinha coisas assim que passou despercebido pra gente, né, principalmente para mim. E ela tinha muita dificuldade mesmo na época escolar, que ela não conseguia completar todas as suas tarefas, né? Início, fim, ela não conseguia, tinha se distraía muito fácil. A parte de comunicação dela, ela era muito monossilábica, sim, não, muito quieta, ali, a gente fazendo esse resgate também, ela repetia sempre a última palavra que lhe é dito. Ela se referia a ela mesma como Julie, não como eu, né? Você quer água? Julie quer.
Então não era... E aquilo a gente deixou passando por falta de informação, por falta de que alguém pudesse orientar, porque também nessa época era pouco investigado, eu acho, pelo sistema de educação, né? Então eu acho que isso daí também foi deixado passar, né? Mas infelizmente esperei 12 anos para poder saber do diagnóstico. Então eu fico pensando se nesses 12 anos, assim, se tivesse descoberto o diagnóstico cedo, o quão ela estaria bem. Ela já está, lógico, dentro de um quadro de desenvolvimento que a gente considera muito até bem aceitável, a gente acha que está caminhando bem, mas imagine o quanto ela poderia ter desenvolvido na interação social, na vida acadêmica dela. Isso daí poderia ter contribuído de uma forma positiva se tivesse feito o diagnóstico precoce. Mas é isso, só depois de 12 anos que eu fui saber. Então, a princípio, quando eu soube do diagnóstico do Ian, eu confesso que eu fiquei calma, né? Porque diante de tantas possibilidades, né, que haviam na época, que um médico falava uma coisa, o outro vinha e falava outra, então acabava que a gente não sabia o que a criança tinha, não sabia o que fazer, por onde começar. Então, quando nós soubemos do diagnóstico, para mim é como se tivesse aberto um mar ali, um caminho. Eu falei, bom, eu não conheço o autismo, mas eu vou conhecer. Eu preciso conhecer, eu preciso me adaptar ao meu filho, para saber como que ele vai ser, do que ele vai precisar, porque eu vou estar ao lado dele em todos os momentos. Então, a primeira coisa que eu pensei é em me adaptar a ele, para saber o do que ele vai precisar, o que eu vou poder fazer como mãe para ele, além de pegar ele pela mãozinha ou no colo e levar até um especialista. Porque a criança precisa de terapias, de especialistas precisam, mas a mãe, a família, todas as pessoas que envolvem a criança têm que estar preparado também. Porque a terapia não acaba na sala do terapeuta, 30 minutos, uma hora que seja, que a criança vai precisar fazer. A terapia é para o resto da vida. É todos os dias. Ela acorda já, a gente vai ter que começar uma terapia com ela, independente do grau do autismo e da idade da criança. A criança ela precisa. Então, para mim, o diagnóstico, quando eu soube, foi um alívio, porque aí eu sabia do que o meu filho ia estar precisando e os recursos que eu teria que correr atrás para conquistar para ele. Quando eu recebi o diagnóstico, perdi meu chão. Literalmente, perdi o chão. Choro, 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 choro. Não tive pensamento, foi choro. Bom tempo, choro. Só choro. Como foi que eu descobri, né? Tirando a parte de indicação de uma terapeuta aqui de Registro, que foi a psicopedagoga, antes da gente saber, a gente fazia a terapia com psicopedagoga e ela me indicou essa médica, a doutora Maria Júlia Bugalho, lá de Curitiba. Então, foram assim 3 horas, depois que eu recebi o diagnóstico, eu saí perdida do consultório, sem saber por onde começar. Foram 3 horas assim de pleno silêncio, de Curitiba até Registro. Eu e meu marido, sem saber por onde começar. E dentro da gente ficava maquinando aquele monte de perguntas, né? O que eu comi na minha gestação para dar esse diagnóstico? O que será que eu não fiz na minha gestação para ocasionar isso? Então a gente fica fazendo um resgate de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é momentos assim que a gente deixou passar despercebido, e realmente foi 3 horas assim de pleno silêncio. Curitiba, Registro. E fiquei me sentindo igual o cachorro em dia de mudança, perdido.
não sabia nem o que fazer, como lidar com isso, porque para mim era um mistério, sabe? Então, é todo dia aprendizado, até hoje. De 2012 e 13 para cá, é aprendizado. Hoje eu consigo buscar informação, tentar compreender, tentar me colocar no lugar dela, mas ainda para mim é um mistério. Tem coisas assim que eu acho que ela vai ser impossível de fazer, mas de repente ela vai lá, a gente achou que era impossível, ela foi lá e quando vê, fez. É uma caixinha de surpresa. Eu costumo falar que ela é igual Kinder Ovo, sabe? Sempre tem uma surpresa dentro. Mas hoje eu tô mais tranquila quanto a isso. Olha, preconceito diretamente, não. Mas existiu já alguns episódios de estar dentro de um hospital, né? Não vou dizer o nome do hospital, e as pessoas olharem o Ian como uma criança birrenta, uma criança malcriada, uma criança sem limites. E de eu ter que chegar, né, para a pessoa e pedir desculpas e dizer assim, me desculpa, ele é autista, por isso que ele fez isso. Aí a pessoa mudar totalmente, né, a visão. E aconteceu também um episódio de uma festinha de aniversário, onde a minha filha, Natália, né, de 8 anos, foi convidada para esse aniversário. E o Ian não foi. E o Ian tem a mesma idade da criança que estava fazendo aniversário. O Ian, ele passou o período da creche, 3 anos de creche com essa criança que fazia aniversário naquele dia. A Natália foi convidada e ele não. Eu senti uma dor muito profunda mesmo no coração. Falei, meu Deus, a Natália não estava na creche com ele. A Natália não dividia o espaço dos brinquedos, não dividia a mesinha de alimentação, né, do lanche, com aquela criança. Quem fazia isso era o Ian. E por que a Natália foi convidada e o Ian não? Confesso que, a princípio, além da tristeza, me deu raiva. Me deu vontade de chegar para a pessoa e pegar o convite que havia me entregado para a Natália e devolver. Mas eu respirei fundo. Falei, não, ela simplesmente não vai. O Ian também não. Porque se ela for, o Ian vai. Porque onde a Natália pisa, o Ian pisa também. A gente nunca teve esse tipo de separação, né? Só se for um ambiente que corra perigo de vida, risco de vida, alguma coisa, né? Que a Natália já entende que pode ser perigoso, o Ian não entende, aí eu não mando o Ian. Mas, do contrário, qualquer lugar que a Natália frequente, festinha, parquinho, o Ian sempre está junto. Então eu não vou mandar nem a Natália e o Ian porque não foi convidado. Já, normal. Olhares, acusação, porque achar que a gente não dá educação, que a criança é mimada demais, da pessoa não ter informação e simplesmente apontar o dedo, porque se ela tivesse informação, ela saberia que uma crise dá em qualquer lugar, independente de onde você esteja. Mas eu acho que mais afeta todos os autistas são os olhares, sabe, de pessoas muitas vezes maldosas, não quererem saber o motivo pelo qual você está naquele lugar. Vou citar um exemplo. Muitas vezes você precisa pegar uma fila preferencial porque a qualquer momento seu filho pode dar uma crise, mas você precisa estar ali. E quem está atrás de você não quer saber. Pelo fato de você ser nova, no caso do meu filho de ter 5 anos, dele ser uma criança perfeitamente, visivelmente normal, eu não deveria estar ali, eu deveria estar numa outra fila. E eles não entenderem e julgarem. Então eu acho que isso é o tipo de preconceito que todos passam. Todos os autistas passam, infelizmente. Mas eu creio que logo logo vai mudar, se Deus quiser. Os olhares são, os olhares são assim,
já entrega a pessoa, já só pelo fato de ver algumas atitudes ditas estranhas, né, não convencionais de uma criança, o olhar já entrega a pessoa, já que já está, no mínimo, passando um monte de pensamento dentro da cabeça dela, né, que é mal educada, que é esquisita, que é estranha, né. Agora ela, o pior não é eu tanto, né, isso a gente consegue contornar, o problema é eles também, né. Um episódio aconteceu numa escola, eu fui buscar minha filha na escola e eu cheguei assim, quietinha, e de repente vi uma rodinha de meninas também, uma rodinha de meninos e uma menina no meio dessa rodinha, não deu para enxergar quem que era. Aí eu só escutava assim: sai pra lá, esquisita, a gente não quer brincar com você, menina monstra. Aí ela fez uma atitude assim, tipo de ranger, sabe, tipo, né, tipo igual leão, acuado, querendo se defender. Quando eu vi, era a Julie lá no meio. Foi doido. Eu não queria nem. Na hora só chamei, recebi ela, peguei e fui embora. Eu não consegui mais assim ter qualquer tipo de diálogo. Já não tinha na escola, né? A partir desse momento eu vi assim, o quão o colégio estava despreparado, despreocupado. Um descaso. Foi um descaso muito grande, assim. Isso eu acho que ela ainda conta esse episódio para mim. Tem momentos que ela vem, ela não tem noção de tempo, de hora, porque ela tem descalculia, mas ela lembra esses episódios. Em 2012, mãe. 2011. Você não lembra? Não, eu não lembro. E ela consegue se lembrar de episódios negativos, assim, que isso marcaram. Então, tem momentos que ela tá sentada chorando, alguma coisa ela consegue lembrar daquela época. Mas para eles é muito difícil, né? Tem momentos assim que a gente acha que eles não conseguem entender, mas dentro deles eles têm essa sensibilidade. Eu digo que ela sente muito, eu digo muito para as pessoas que ela sente como a gente está, pelo tom de voz, se a gente está pela ruguinha que fica na sobrancelha, ela tem essa sensibilidade. E até hoje, quando ela está sentada, parada e começa a chorar, é porque ela está lembrando dessa época que ela sofreu esse tipo de agressão emocional. Eu acho que aquilo ali, ela se sentiu agredida, de querer brincar com os outros e os outros não entenderem o comportamento dela, né? Mas a gente supera, a gente trabalha, exercita isso, trabalha em cima disso para tentar aliviar, mas está lá ainda. Se ela tem um momento que ela está refletindo e de repente sai uma lágrima porque ela está lembrando justamente dessa época. Então ela tem marcas ainda dentro dela que ainda não foi superada. Mas um dia eu fico com pena das pessoas que não conseguem entender o quão eles estão perdendo a oportunidade de conhecerem eles melhor, sabe? Porque são crianças que são inocentes, são doces, não vê maldade em nada, não tem aquela malícia que hoje em dia está em tudo, só faz, hoje em dia, tudo por interesse. Se eu te dou sua amizade, eu dou minha amizade para você, mas se você me der algo em troca, lá com eles não. Eles são por eles mesmos, por querer estar junto, para querer compartilhar. Se tá com um doce, quer dividir com você, porque dentro deles, eles acham que não é justo só ela comer sozinho, tem que partilhar com alguém. Então parece que eles criam esse sentimento, e já tem esse sentimento de empatia dentro deles lá, e a gente
aprende mais tarde. A gente só aprende mais tarde, só sofrendo mesmo, sabe? E eles já vêm prontos com isso. Eles já vem com esse sentimento de empatia, de se colocar no lugar, e a gente descobre isso muito tarde. Então, como é ter um filho autista? Eu não fui preparada psicologicamente para ter um filho autista. Acredito que nenhuma mãe. A gente é pega assim meio que no susto. Eu me sinto particularmente uma pessoa privilegiada por Deus, porque o Ian, ele veio para nossas vidas, na nossa casa, e ele veio assim de uma forma tão, digamos assim, uma forma meio que radical. Ele mudou totalmente os nossos trajetos, o nosso cotidiano. Virou meio que de cabeça para baixo a minha vida e a vida do meu esposo. Eu tinha uma vida passiva, trabalhava numa empresa já há quase 10 anos, onde eu tive a Natália lá e depois o Ian. E de repente a minha vida, que era uma vida toda cheia de, digamos, até uma rotina, eu criava em mim mesma uma rotina, né? Eu acordava de manhã, fazia o que tinha de fazer, né, que todo mundo faz, né, escova os dentes, toma um banho, toma um café e vai para o trabalho. No trajeto eu deixava a Natália na creche, que ela tinha 3 aninhos, ia para o trabalho, do trabalho passava de volta na creche, pegava a Natália, ia para casa, banho, café da tarde, e a vida continuava, todos os dias. E de repente chega o Ian nas nossas vidas e muda totalmente tudo e mais um pouco. Aí eu já me via tendo um pouco mais de dificuldade em relação ao meu trabalho, porque eu me focava muito no que eu fazia no meu trabalho. Toda a vida eu me dedicava muito. Só que aí eu tinha que me desprender do meu trabalho para poder estar dando suporte para o Ian. Porque até a gente conseguir o diagnóstico, eu tive muito trabalho. Ia para um lado, ia para o outro, era hospital de um lado, médico de outro, exames, coisas assim, inúmeras coisas que eu tinha que faltar no trabalho para poder estar auxiliando aquelas idas do Ian, porque ele era um bebê. Quando eu conseguia, né, adaptar os horários e o dia para um dia de folga, amém. Quando não conseguia, atestado. E isso me deixava, sabe, porque eu não gostava de pegar atestado. Aí acabava então que eu não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, não, peraí, não tá dando. Ou eu trabalho, ou eu cuido do Ian. Aí foi onde fiquei a cuidar do Ian. Então assim, ter essa criança, né, ter o Ian nas nossas vidas, ele veio assim para mudar tudo mesmo. E o nosso ponto de vista era o qual? Dar suporte para o Ian em tudo e mais um pouco. Aí eu comecei a me dedicar a estudar um pouco mais sobre o autismo, que eu não conhecia, era tudo desconhecido para mim. E nesses estudos que eu pesquisava muito, eu encontrei a Amar, né, pelo Facebook. Então, para mim, a Mar, ela veio assim como uma mãe. Como a minha mãe, ela é falecida, né? A gente, quando a gente tem a mãe da gente viva, tudo se conta para sua mãe, né? Eu, pelo menos, era assim, tudo. Tanto coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, tudo eu contava para ela. Quando eu soube do diagnóstico do Ian, eu não tinha para quem contar. Era só o meu marido, eu, a família ali de casa. E faltava alguma coisa. Faltava. Meu marido sempre dando auxílio ali, me ouvindo, né? Porque mulher gosta muito de ser ouvida. Qual mulher que não gosta de falar bastante, né? Então, meu marido ele me ajudava muito me ouvindo, né? E enxugando minhas lágrimas de vez em quando.
Mas eu precisava de alguém para me ouvir mais. Foi eu encontrei a Amar. Aí teve a equipe da Amar, que me deu um suporte, né? A Célia, a Eli, a Leise. Eu sempre ali falando com uma ou com outra, né? Hoje o Ian disse papai. Eu corria no celular, meninas, o Ian disse papai. Né? Era aquela alegria total. E assim, o Ian, ele, como eu falei, ele não fala. Hoje ele fala papai, mamãe, tia, né? E o nome dos irmãos, que é Alan, Luan e Natália. Alan ele chama de Al, a Natália é Atawa e o Luan é Uan. Então, para nós foi uma conquista muito grande ver ele falando essas falinhas, né? E tudo que ele falava, né, dessas falinhas, eu corria para contar para as meninas. Inclusive, uma vez na creche, eu estava chovendo muito, né? E nesse dia a gente foi de carro. Aí, conforme eu fui descer do carro para atravessar a rua para deixar ele na creche, o chinelinho dele caiu. O Ian não falava absolutamente nada. Aí, de repente, ele começou a gritar: cai, 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 cai. E começou a ficar agitado no meu colo: cai, cai, cai. Eu falei: cai o quê? Pé, pé, pé. Caiu de pé. Eu falei: meu Deus, o pé. E passei a mão no pé dele. No que eu passei a mão no pé dele, eu senti que ele estava sem o chinelo. Aí eu olhei para trás, o chinelinho estava caído lá na frente. Né, que a gente já tinha ido, o chinelo ficou lá. Aí eu voltei, peguei o chinelo e entrei na creche, parecendo uma louca, gritando que o Ian tinha falado. Então, essas coisas assim, são detalhes de uma criança autista que marca na vida da gente. A gente não consegue esquecer nunca. Uma coisa tão simples, né, que uma criança, digamos, né, que o pessoal usa muito, né, a palavra normal, né, que a gente não gosta de falar normal, né. Uma criança fala papai, mamãe, todo mundo, né? Para nós, mãe de autista, é mais que um E. A gente vibra, a gente grita, a gente solta fogo se puder, porque é uma coisa assim muito significativa. É muito emocionante. Cada conquista deles, para nós, é um mérito maior ainda. Porque a gente está ali no dia a dia lutando para que ele consiga. Aí chega no final do dia, não conseguiu. Aí a gente pensa: meu Deus, o que eu fiz? No que eu falhei? Aí no outro dia tudo de novo, vamos tentar de novo. Vai. Chega no final do dia, nada. E de repente a criança fala uma palavrinha simples: pé. Agora ele falou, né? Cai, pé. Nossa, a creche toda, todo mundo vibrou de alegria, todo mundo bateu palma, todo mundo riu, sabe? Foi uma felicidade imensa. E assim, ser mãe de autista e a gente conseguir, além de ajudar a criança, né, a ter as suas conquistas, é a gente conquistar junto. É uma alegria que a gente não consegue descrever o tamanho que é. É uma bênção. Eu acho que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Todo dia é uma novidade, todo dia é uma conquista, é uma caixinha de surpresa, mas é uma caixinha de surpresa tão gostosa de abrir. Sabe aquele momento que você fala assim: não, ele não vai conseguir fazer, ele vem te dar um tapa na cara porque ele fez? É muito gostoso, é uma sensação maravilhosa. Tem dias difíceis, mas a maior parte do tempo é só alegria. É uma conquista todo dia. É muito, muito, muito bom. Hoje em dia, eu consigo olhar para o futuro, consigo ver sim meu filho numa faculdade, fazendo o que ele quiser fazer. Consigo ver o meu filho tendo uma família. E eu consegui tudo isso, olhar para o futuro com a ajuda da Amar. Porque depois que a gente teve o diagnóstico, eu me vi perdida, não tinha informações, não tinha nada. E encontrei a Amar no Facebook
e eles me acolheram. E é um grupo de mães maravilhosas. Absolutamente tudo que você precisa saber, elas estão ali para te ajudar. Elas estão ali para andar com você, seja lá quando for, quanto precisar, sem medir esforços. E, meu Deus, eu agradeço imensamente a Amar, agradeço imensamente a Deus por ter me dado o Isaac, porque ele me ensina a ser uma pessoa melhor todo dia. Porque com ele eu aprendo a ter mais paciência, eu aprendo olhar para as pessoas com um olhar diferente. É uma sensação muito boa. E referente a tudo isso, é poder comemorar uma conquista todo dia. Bem, como eu vejo, né, recebo isso hoje, tá, gente? Porque para chegar até pensar dessa forma foi muito trabalho dentro de mim mesmo, porque primeiro eu tinha que me cuidar aqui dentro também, né? Conscientizar, ver que eu tinha que ajudar ela também e dependia de mim, né? Então eu acabei, sabe, a gente acaba conscientizando de que é um aprendizado, é uma bênção, além de tudo, como dizia uma amiga minha que falava que Deus não manda a cruz que você não possa carregar. E não sei como você consegue carregar. E o que eu vejo, como eu enxergo ela daqui a um tempo, eu torço muito pela independência dela, sabe? Para ela ter a autonomia dela, que o mundo esteja preparado para poder ampará-la no momento que eu não estiver mais aqui. Acho que não só a minha preocupação, mas a preocupação de várias famílias também que têm filhos autistas. Eu acho que a preocupação é se eu não estiver mais aqui, quando eu não estiver mais aqui. E através, eu acho que quando eu conheci a Mara através da Elisandra, né, que por esse trabalho todo de conscientização, né, vendo outros casos, aí eu acabei enxergando, sabe, assim, que o problema da gente é um grão de areia no deserto. Eu acho que existem pessoas em situações assim que eu achava que o meu problema era o maior de tudo, eu consegui enxergar, sabe, de uma maneira assim bem mais solidária o outro, e vi que o meu problema, de novo, é o grão de areia no deserto. E que esse dia de 2 de abril não seja só um dia a mais no calendário, não. Que a luta seja por políticas públicas, seja mais maciça, que tudo que for em benefício que eles têm por direito seja cumprido, e que seja todos os dias, dos 365 dias do ano, que não seja só o dia 2 de abril, que seja todos os dias.